Os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar um corinho, um hino, alguma coisa. Depois vamos fazer uma pequena reflexão da palavra de Deus para você e para mim, para a edificação da nossa vida espiritual. Amém? Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, pra trás não volto mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa tão certa e boa. Depois da luta ganho a coroa, pra trás não volto mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, pra trás não volto mais. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada tem uma passagem em Mateus capítulo 13 que fala do grão de mostarda, mas da mais pequenina semente, mas ela é plantada e quando germina, ela se torna uma das maiores das hortaliças, visto que as aves dos céus vêm fazer ninho em seus ramos e as bestas feras debaixo dos seus galhos também, a sua morada, os seus ninhos. O que Jesus queria dizer com isso? Ele estava dando um ensinamento, dizendo que no reino de Deus tudo começa pequeno, mas o seu fim é transcendental e eterno. O reino de Deus, Jesus começa pequeno, aos 12 anos, está entre os doutores. Por que Jesus está aos 12 anos entre os doutores? Porque na lei de Moisés, a criança dos 0 aos 7 anos era conhecido o seu temperamento. Dos 7 aos 14, o seu caráter, a sua personalidade, o seu conhecimento, e dos 14 aos 21, aí ele era adolescente, ele já sabia o que queria da vida. Os amos, eles sabiam se essa criança tinha tendência para ser um músico, um agricultor, um comerciante, entendeu? E já sabiam e moldavam. Então, aos 12 anos, eles deviam se apresentar aos anciãos da comunidade e eles faziam perguntas sobre os 613 mandamentos distribuídos entre a lei moral, cerimonial e penal. E a criança devia entender e responder. Então, ficava 2 garotos ali de 12 anos, um fazia pergunta a respeito da lei para o outro, e se esse convencesse do seu testemunho, do seu entendimento, amém. Se não se convencesse, eles procuravam o mestre, o rabino. Por causa disso, Nicodemos se apresentou para Jesus querendo conhecer a respeito do reino de Deus. E Jesus foi taxativo com ele. Quem não é nascido da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
E Nicodemos entrou em embaraço. Porque aí vem aquele versículo, o espírito vivifica, mas a letra mata. Não é só o conhecimento técnico, mas vem o prático. Por causa disso, o reino de Deus, ele começa pequeno, mas seu fim é transcendental e eterno. O que quer dizer com isso? Que tudo tem um preço. Tudo tem uma dinâmica. Tudo tem um propósito, uma carreira. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Mas precisa ter paciência. Presta atenção. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Você não pode antecipar, quando o galo está cantando, você não pode antecipar a luz da aurora, o clarear do dia. Mas também não pode atrasar. Tem que esperar. Os acontecimentos. Deus disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para o lugar em que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande bênção, e sereis abençoado tu e a tua descendência, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, se quisesse crescer no conhecimento e na graça, ele teria que sair, e saiu. Ainda levou mais 10 anos, foi até Harã, até que morreu seu pai, e saiu. Agora, pela segunda vez, Deus fala com ele, depois da morte de seu pai, e ele sai com seu sobrinho Ló e sua esposa. E vai andando. É aqui, Senhor? Não, não é aqui. É mais para frente. A terra que eu vou dar a você será para a tua descendência, será tão numerosa como a estrela, a areia da praia e a estrela dos céus. Capítulo 14 de Gênesis, a chamada de Abraão no capítulo 12. Mas no capítulo 14, Deus anima a Abraão. Abraão está desanimado, está triste, está aborrecido. Ele se acorda à noite e perde o sono. Ele não vê em suas qualidades físicas força suficiente para se tornar uma nação numerosa. E Deus, encaminhando Abraão, ele só olha para os céus. E Abraão olha para os céus e ele disse, tenta contar o número de estrelas que você vê com seus olhos. E ele disse, não posso, Senhor, é tão numerosa que eu não consigo contar. Olha para a terra. Tenta contar os grãos de areia que seus pés estão pisando. Não, Senhor. São tão numerosos que eu não consigo contar. Assim será a tua descendência. Então, somente crê. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e o versículo 42... E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E todos os dias acrescentavam o Senhor o número de almas em que haviam de ser salvas. Presta atenção, a palavra perseveravam. Estavam na posição em que Deus queria que eles estivessem, perseverando. É constante, é pleno. Diz um ditado em italiano que diz pian pian se levantando, quer dizer, devagar, devagar se vai ao longe. Aonde é a terra prometida, Senhor? Aonde é o lugar do meu descanso? É mais à frente, Abraão. Até que Abraão subiu ao monte, Deus disse, aonde avistar as tuas vistas, e aonde for colocada a planta de seus pés, eu darei a ti e a tua descendência.
E agora, vamos aguardar e esperar. O maior problema nosso hoje é de querer tudo para agora. É tão fácil chegar ali no banco, pedir um empréstimo, chegar lá numa concessionária, fazer uma movimentação financeira ali, levar um carro, não é verdade? Mas e depois o pagar? Será que está dentro do projeto de Deus? Será que está dentro do princípio bíblico? Será que é da vontade de Deus esse meu negócio, esse meu comércio? Será que Deus está na direção? E aí, para entender a vontade de Deus, existem 3 pontos bem básicos. Quando eu oro a Deus e sinto a comunhão com o Espírito Santo, entra dentro do meu coração, primeira coisa, uma paz. Existe a vontade permissiva e a vontade imperativa de Deus. Você vai por um caminho e você encontra uma sinaleira dando os sinais vermelho, verde e amarelo. Aí o sinal vermelho você para, porque se você ultrapassar, você vai se esborrachar. Assim é dentro da vontade de Deus, se está de acordo com a palavra de Deus. Existe o bíblico, presta atenção, o extra-bíblico e o antibíblico. Será que isso que eu estou pretendendo fazer é da vontade de Deus, é bíblico? Deus vai dar o crescimento? Então somente eu perseverar. E perseveravam na oração, no contato com Deus, na comunhão com Deus. E agora Deus, o apóstolo Paulo fala uma palavra bem nítida, bem prática, dizendo assim, que o querer de Deus está em vós, tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua santa e bendita vontade. Quando o querer de Deus está em mim e eu cedo a vontade de Deus através do Espírito Santo, eu posso ir que vou ser bem sucedido. Assim aconteceu com os homens de Deus, homens de fé. O querer de Deus está em vós. Assim aconteceu com Pedro, com Paulo. O trabalhar de Deus na nossa mente, na nossa consciência, na nossa vontade, vai abrindo os horizontes. Olha o que diz a Bíblia Sagrada quando Gideão já fazia 6 anos que os midianitas vinham e levavam toda a lavoura que os israelitas plantavam. Eles eram os piratas do deserto. Mas naquele ano, Gideão disse, eu vou plantar e vou colher. Todo mundo podia dizer, mas Gideão, o que está acontecendo contigo, rapaz? Tu és o único. Vai plantar para... Não é verdade? Não, eu vou plantar e vou colher. E acontece que Gideão vai e planta e começa a colher, e agora na hora da colheita ele não vai no lagar, ou melhor, ele não vai na eira, que era a colheita de trigo, mas ele vai no lagar, que era o período de colheita das uvas. Mas Deus dá estratégia para Gideão para enganar o inimigo. E agora, quando ele está colhendo, está batendo o trigo no lagar, o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz, varão valoroso, o Senhor é contigo. Porque deu ouvido à voz de Deus, no querer de Deus. Isso me ensina alguma coisa bem importante para mim e para vocês essa tarde. Que Deus abençoa os inconformados.
Deu para entender? Deus quer te abençoar, meus irmãos, mas não vos conformeis com este mundo em que há contenda, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual é a santa, bendita, perfeita vontade de Deus. Não se conforme do jeito que você esteja. Não pare na caminhada. Eu vou plantar e vou colher em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus. Ana permaneceu na presença de Deus, estava inconformada com a sua situação. Aquela viúva no capítulo 18 de Lucas estava inconformada com a sua situação. Vou perante o juiz e vou clamar por justiça, até que foi atendida. Então não vos conformeis com este mundo, disse o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus nos dá as diretrizes espirituais em nosso entendimento. Quando Jesus estava pregando, e aquele cidadão estava ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a mensagem que Jesus falava sobre cura e libertação, se lembravam que tinha um amigo que era coxo, era aleijado. Eu creio que um olhou para o outro, disse, vamos lá buscar João fulano de tal, ou Pedro, André, que seja o nome dele, não diz a Bíblia o nome. Mas ele é aleijado, rapaz. Vamos lá. Mas é só eu e você, arrumou mais um. E ali foram 4. A Bíblia não diz quantos quilômetros que eram, mas arrumaram lá uma maca, alguma coisa lá meio enjambrada, e quando chegaram à porta, estava lotado. Olha a dificuldade. Olha o problema. Olha a situação. Podia voltar, olha, nós já fizemos nossa parte, estamos até aqui. Mas não deu, né? Paciência, vamos voltar. Vamos virar as costas, vamos deixar para outro dia. Certo? Não é da vontade de Deus. Olha a multidão que está aí. Deus o livre, cruz credo, Ave Maria. Deixa quieto. Vou deixar para outro dia. Não. Já bebe que descobriram o telhado e amarraram aquele homem com cordas ou com faixas ali, foram descendo até a presença de Jesus, porque a multidão se acotovelava de lá de fora. E quando Jesus olhou para aquele coxo, aquele paralítico, olhou para aqueles homens que estavam descendo, certo, com temor e tremor, ele disse, filho, os teus pecados te são perdoados. E já a murmuração caiu do lado de fora. Quem é esse para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Agora vem esse Jesus de Nazaré falar e perdoar pecado. Olha a condenação que está nesse terrível ali, ó, atormentado pelo inimigo todos esses anos. Por causa disso está encarangado. E agora vem esse Jesus dizendo que perdoa pecado. Para com isso, Barnabé. E Jesus, conhecendo o intento do coração desde a mente, diz, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, a ti te digo, paralítico, levanta-te, pega a tua cama e anda. E o paralítico, pela fé, pegou e saiu, glorificando a Deus. A persistência e perseveravam. Persevera, meu irmão, naquilo que Deus colocou no teu coração, quer no louvor, na oração, na doutrina da palavra de Deus. Não fica olhando para Pedro, para Paulo, porque esse me rejeitou, porque aquele não me entendeu, porque aquele não me aceitou, porque é a minha esposa, porque é o meu patrão, porque é o meu cunhado, porque é o lugar onde eu moro, porque é a igreja que eu sirvo a Deus. Não é isso não. Te coloca diante do Todo-Poderoso.
Diante de Jeová, Abraão estava sozinho. Gideão estava sozinho. Aquela mulher estava sozinha, a viúva. Ana estava sozinha. Mas tinham, porém, Deus estava ouvindo seus projetos, Deus estava colocando no seu coração, o querer de Deus está em vós. Se hoje o Senhor te chamar para um ministério do louvor, da pregação, da doutrina, da oração, da intercessão, olha para os lados, se não tiver alguém, diga para o Senhor Jesus, preciso de alguém que me acompanha. E o Senhor vai tocar na tua mente, teu coração para convidar alguém. Se fulano, vamos orar? Vamos orar? Vamos para o monte orar? Vamos para o nosso cantinho meditar das coisas de Deus. Não vamos falar da fraqueza de Pedro, de Paulo, de André, de Tiago, de pastor, de ministério, de fulano, de Beltrano. Não. Vamos falar de Jesus. Ele está voltando. Ele está me convidando. Ele está me incentivando. Ele está me revelando alguma coisa boa no meu coração. Vamos, Pedro. Vamos para o templo orar. Por que não vamos lá? Vamos ser presos, rapaz? Ninguém deixa nem nós entrar. Não, vamos lá. Vamos orar. E quando chegar na porta formosa, lá estava aquele paralítico, né? Pedindo comida, pedindo esmola. E Pedro com a cara, certo, com a minha, assim, meio desacursoadão. Olha, não temos nada não, querido, não. Temos prata, não temos ouro, temos raladinho. Mas o que nós temos, te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Nós tínhamos Jesus no coração, tinha a glória de Jeová, tinha o Deus Todo-Poderoso. E o paralítico entrou e glorificou a Deus, e o Espírito Santo tomou Pedro e deu ousadia da palavra de Deus, e a glória de Jeová desceu sobre Jerusalém. 3.000 almas aceitaram Jesus. Oh, glória! E se Deus começar a fazer alguma coisa na tua vida hoje, meu irmão, hoje, inquietar você, tirar do sono, da negligência, você começa a sentir algo no teu coração, dizer, eu preciso fazer alguma coisa. Primeiro pela minha vida, pela minha família, pela obra de Deus. O Senhor está me despertando, está me chamando. Sai quietinho, vai ler a palavra de Deus, vai convidar alguém. Vai tocar o teu violão, vai ouvir a mensagem da palavra de Deus. Vai dizer, Senhor, estou aqui, eu sou um Gideão fraquinho. Mas eu quero fazer a tua vontade. Quem sou eu, Senhor? Por os humildes, os sinceros, os contritos, os quebrantados, os sinceros diante do Senhor, que fizeram a obra de Deus. Se Deus tem uma chamada para ti, meu irmão, Ele vai te capacitar, vai colocar pessoas ao teu lado, para servir a Deus, para fazer a obra, a vontade do Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado e você vai se sentir honrado na presença de Deus, porque a glória do Senhor, a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus para a glória de Jeová.